Eu sou o Wagner e vim trazer aqui hoje um exemplo de manejo de nematóides. Manejo de nematóides feito na fazenda WS, onde é localizado no município de João Pinheiro, Minas Gerais, onde a principal atividade da fazenda é a criação de gado. A área em questão em análise é uma área de pivô central com 60 hectares, onde se faz o plantio da cultura da soja, milho e pastagem, onde a soja é plantada de outubro a fevereiro e em seguida vem com o plantio do milho, que é feito junto com o semeio do braquiária, para que após o corte do milho para a silagem, essa braquiária possa crescer e servir de alimento para os animais. Bom, e o histórico dessa área é que ela vem acontecendo reboleiras. A fertilidade da área é considerada boa, mas o solo está compactado na camada de 15 a 20 centímetros. O produtor não faz rotação de cultura e tem um nível tecnológico considerado como médio, porque já adota um sistema de integração lavoura-pecuária e um sistema de irrigação, porém deixa a desejar em outras áreas, em outras técnicas que poderiam estar sendo utilizadas. Bom, a área, o produtor nos relatou que a área apareceu pequenas reboleiras isoladas, mas com o passar do tempo essas reboleiras foram aumentando e cada vez mais houve-se queda da produtividade. Ele também nos relatou que onde essas reboleiras aconteciam, as plantas ficavam pequenas, amareladas e muitas vezes levavam até a morte da planta. Nessas áreas passou-se a não produzir nada. Bom, eles procurou. O primeiro passo que fizemos foi uma análise visual, onde relatamos que poderia ser nematóide. O primeiro passo foi fazer uma análise, onde coletamos solo e raiz, em pontos aleatórios da área. Bom, e com isso também podemos observar que o foco principal da propriedade é a criação de gado. Conversando com o produtor, ele nos relatou que não poderia abrir mão do milho na área, nem da pastagem da área. Mas na soja, ele poderia ceder alguma coisa. Isso já nos norteou em relação ao manejo que poderíamos adotar naquela área caso fosse encontrado nematóide. Bom, e os resultados da análise foram 3 principais nematóides, onde foi encontrado Melodroge incógnita, que é o nematóide da galha, com população alta, considerada alta, com 500 J2 em 100 cm3. O Heteroda glycinis, que é um nematóide extremamente agressivo na soja, também que forma cistos, no estrutura de resistência. E também havia a presença de alta população e também de cistos viáveis. E também houve-se a consideração em um nível mais baixo, porém requer atenção esse nematóide, que é o Pratylenus brachiurus, pois ele ataca tanto a soja quanto o milho. Bom, ao conversarmos com o produtor, ele nos relatou que esse ano, em primeiro ano de manejo, que iremos adotar contra os nematóides, irá ser necessário fazer uma adubação de calcário mais pesada nessa área, onde será feito também o revolvimento. Juntamente com isso, montamos uma recomendação para ele, que será um planejamento de aplicação de calcário por volta do mês de setembro e um primeiro revolvimento da área. Após isso, quando as chuvas começarem e o solo atingir a capacidade de campo, ele irá fazer um novo revolvimento para expor ainda mais os ovos de nematóides para que eles eclodam e morram, pela falta de hospedeiros. Após isso, após 2 semanas desse segundo revolvimento, será feito o plantio da crotalária e da mucuna preta, que são plantas não hospedeiras dos nematóides em questão, e também, como são da família no caso a crotalária, também produz uma substância tóxica para eles, que é a monocrotalina. E essas duas plantas são da família das leguminosas, que são excelentes fixadoras de nitrogênio, e irão potencializar ainda mais o plantio, a cultura do milho e da pastagem que vai vir em sequência. Bom, como o produtor havia nos dito que não pode abrir mão tanto do milho da silagem quanto da pastagem, pois é essencial para a manutenção da atividade da sua fazenda, nós iremos fazer o plantio do milho com variedades tolerantes ou resistentes,
conforme for disponível no mercado na região. E também o milho será tratado com abamectina para controlar nematóide na fase de plântula de semente de planta do milho, para que não ataque nos seus estágios iniciais. E essa recomendação será feita por 2 anos. Esse ciclo será feito por 2 anos, tanto o revolvimento, no caso do próximo ano não sabemos a quantidade de calcário, pois será feita uma análise de solo de fertilidade, mas irá acontecer pelo menos um revolvimento antes da chuva, depois um outro revolvimento quando o solo atingir a capacidade de campo. Por que esperaremos quando há chuva? Pois o produtor utiliza o pivô somente como irrigação de complementação, pois quando a chuva falta que ele faz a irrigação, e não de irrigação completa, onde a cultura é de 100% molhada através da irrigação por pivô. Como havia dito, esse manejo será feito durante 2 anos, mas ao final de todo o ano, afinal não, no início das águas, quando os nematóides estão mais ativos, será feita a nova análise de solo e raiz para ver a quantidade de população. E ao final dos 2 anos será feita uma análise mais minuciosa, onde será feita uma nova recomendação e averiguação se há necessidade de se continuar com o revolvimento e se a mucuna preta mais a Crotalaria spectabilis obtiveram resultado na diminuição da população desses nematóides. Caso não se haja grande efeito, será feita a troca dessas variedades, ou então, caso esteja num nível populacional muito baixo, será feito novamente a plantio de soja, que será feito com variedades tolerantes ou resistentes a esses nematóides. Esse caso vai depender do nível populacional desses nematóides na área ao final dos 2 anos. Também, ao observar o produtor, observamos que ele sai de um talhão e vai a outro sem fazer a limpeza dos maquinários. Como ali na área já foi constatada a presença de 3 nematóides extremamente importantes, extremamente danosos às culturas, nós orientamos ele a fazer a limpeza do maquinário, quando sair de um talhão e ir para outro, para evitar assim a disseminação em toda a sua propriedade desses nematóides, conter somente os talhões que já existem. O resultado esperado é a baixa da população dos nematóides, onde futuramente será possível voltar com o plantio de soja, que é uma cultura também rentável para o produtor. Não é sua principal, mas traz uma rentabilidade boa para ele. Também o aumento da produtividade, principalmente nesses 2 anos que será feita rotação de cultura com mucuna preta, pois essas duas são excelentes fixadores de nitrogênio e vão melhorar assim muito a produção do milho e da pastagem. Bom, e essa foi a nossa recomendação para essa área e esse produtor em questão.